nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? Meu nome é Paula, sou professora do município de Porto Alegre, de educação infantil. Estou esse ano na aula do Jardim. E esse trabalho ele é sobre música no cotidiano da educação infantil, tratando da importância da música na rotina dessas crianças. Né? Foi feito numa escola de periferia da Restina, da cidade de Porto Alegre, e tratando da importância da música infantil, especificamente, para o desenvolvimento integral da criança. Baseando-se na proposta de formação integral da criança e na teoria das inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas, para quem não conhece, é uma teoria do psicólogo cognitivo Howard Gardner, onde ele explica que nós temos várias inteligências, né? Não somente a lógica matemática e linguística, mas outras, inclusive a musical, depois a gente vai ver ali. E a proposta de formação integral da criança da professora Teca Alencar Brito, tá? Que trata dessa necessidade da criança em conhecer a música e usá-la para uma questão construtiva. Que eu vou ter uma situação que justifica mais ainda o porquê da música, né? É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música de um modo ou de outro. A professora Teca, ela comparou a exploração musical com os jogos, com as etapas dos jogos do lúdico descritas por Jean Piaget. São essas as etapas. Jogo sensório-motor, que seria vinculado à exploração do som e do gesto. Por exemplo, num dia, eu peguei uma caixa cheia de instrumentos variados e botei na turma e as crianças começaram a explorar, começaram a descobrir que som fazia. Né? Num segundo momento, o jogo simbólico, vinculado ao valor expressivo e à significação mesmo do discurso musical. Depois que eles exploraram que tipo de som saía, começaram a imitar grupos. Numa rodinha fizeram uma rodinha de samba, lá no outro lado um cantando e a outra dançando do lado. Então começaram a representar a realidade deles, a construir os conceitos em cima da exploração musical. E os jogos com regras, vinculados à organização e estruturação da linguagem musical, que seriam as atividades dos jogos propostos em sala de aula, com regras de ritmos, batidas, toques, sons diferentes, instrumentos diferentes, construção de instrumentos com eles. A professora Teca, ela bate muito assim, ela fala muito no livro dela a respeito da responsabilidade da escola nessa questão musical. Olá, aqui é Costa. Criança é um ser brincante por natureza. A criança brincando, ela descobre sons, ela interage com o mundo através de sons, ela explora, e em cima da brincadeira, então, há toda essa construção descrita anteriormente. As inteligências múltiplas da teoria do Howard Gardner são a linguística, a lógico-matemática, a musical, a corporal-sinestésica, a espacial, interpessoal e intrapessoal. Qual é a ideia do Howard Gardner? Ele imagina que um dia vai haver uma escola onde os educadores, a coordenação pedagógica, todo o corpo de professores e educadores estejam voltados à singularidade da criança. Porque não é porque uma criança não consegue ler dentro do tempo das outras que ela não pode também gostar muito de música e se sobressair aquela que está lendo antes na questão musical. E não só musical, como qualquer uma dessas áreas. Né? Então ele não especifica que nós somos duas coisas, ou linguística ou lógica matemática. Não. Ele diz que a inteligência engloba tudo. E que uma escola ideal seria uma escola que estimulasse todas essas inteligências, e não somente a linguística e a lógica matemática. Apesar dele citar sempre essas duas primeiras nos livros dele, mas ele mesmo diz, não é porque eu falo primeiro nas duas, que elas são mais importantes. Todas têm o mesmo nível e grau de necessidade de ser trabalhadas. Como que eu trabalhei
trabalhei com música nessa pesquisa? Tudo começou, claro, com a observação da escola. Analisei documentos, se tinha alguma coisa referente à música, especificamente falando não tinha, mas tinha comemorações de datas, né, projetos, é uma escola movida a projetos. Só que nada específico musical e no cotidiano da escola não havia nenhuma atividade que incluísse música, né? Nenhuma brincadeira com música, nenhuma canção, uma rodinha, nada. Aí quando comecei a pesquisa, foi uma pesquisação, onde 2 a 3 vezes por semana eu sentava com as crianças e dentro dessas rotinas fui incorporando com eles as questões musicais infantis. Porque uma grande preocupação a vida das crianças é rodeada por música, um outro tipo de música. E quem tem a responsabilidade de direcionar a música de acordo com os aspectos pedagógicos necessários para aquela idade. Né? A professora técnica Brito, ela afirma que é a escola. Isso é responsabilidade da escola. Os pais não têm informação para saber o que é adequado, então não existe culpa. Existe a responsabilidade da escola de promover momentos onde não só a arte musical, mas todas as outras sejam oferecidas para que as crianças tenham oportunidade de se desenvolver. Então, tivemos uma roda de conversa, higiene, que me chamou muito a atenção as observações que eram feitas por obrigação, tanto pelos educadores quanto pelas crianças. Era uma coisa chata, eles não gostavam de fazer. Então, durante a pesquisa, a gente foi produzindo músicas de escova-dente, músicas de lavar a mão, e tudo começou a se tornar prazeroso. Jogos, infinitos jogos a gente fez, inclusive construção de instrumentos, fizemos apresentações, foi bem legal. Inclusive na marcha, aquela que se faz no 7 de setembro, eles marcharam também com os chocalhos que eles fizeram com copinho de iogurte, com arroz e coisas que eles juntavam da rua, pedrinha, folhinha, bem bacana. Processo de leitura escrita, a gente incorporou algumas músicas no respecto ao alfabeto, eles gostaram bastante, aí começavam a identificar nos corredores, apontavam, bem legal. Acalando na hora de dormir, porque eles têm a hora do sono, depois do almoço, que também era uma tortura, porque eles não gostavam, eles não queriam, os professores mandando, gritando, xingando para dormir. E quando a gente colocou os acalantos, eles começaram a ter prazer naquele momento. Eles ficavam, tinham uns que era de contagem, então tudo de acordo com a idade, porque eles estavam trabalhando, e aí começou a se tornar um momento prazeroso. E várias atividades mais manuais. Aqui alguns modelos, alguns exemplos de instrumentos confeccionados. Isso é uma guitarra. Lá, esses são instrumentos assim, múltiplos. Eles, sabe aquelas caixinhas de Ferrero Rocher? Eles colocaram grãos variados dentro, grudaram, fecharam uma na outra, passaram fita, colocaram tampinhas, dentro da tampinha tinha mais grãos, passaram a fita e ainda colocaram a tampa. Pode ver que a ideia foi parecida. Então, se tu chacoalha, sai um som, se tu bate, sai outro, se tu bate virado, sai outro. Então, eles, sabe, foi muito interessante porque parecia assim que eles estavam aprendendo a ler. Foi muito interessante. O orgulho que eles estavam deles mesmos foi muito bacana. Aqui eu tenho um exemplo. Ai, não consigo. Tem um exemplo aqui do quanto a música é espontânea nas crianças. Isso é tranquilo que eu fiz, tá? Eu sei que existe. Tá, não, você quer mostrar pra ela? Dá um ESC aí e tenta ela no slide. Aqui é com a cara. Mudaram de sala. Oitavo andar, não sei a sala. Boa noite, não tá nada. Ninguém merece. Aqui consegue. Picha não bota em tela cheia, só bota ali.
Dá o ESC e bota pra tocar. Não consigo. Ajuda ela lá. Não precisa ser em tela cheia. Não consegue fazer com isso. Tô até aqui, ó. Não tá dando? Não. Ah, então não tá dando, mas... Ai, que pecado. Bom, é um aluno que cantou o hino nacional espontaneamente, né, pra ele, bem bacana. Uma gravação bem engraçada, que a minha diretora comentou que parece a gente cantando inglês, né? Não sabe direito o que tá cantando. Mas os ritmos, tudo bem certinho. Enfim, a música tem um papel fundamental na vida de todos nós, né? E a gente é rodeado por música sempre, em qualquer lugar, até no Zafre, quando a gente vai fazer compras, A propaganda do Zafre. É sempre a propaganda musical, é, exatamente. Muito Um filme, musical. quando a gente assiste, se não tivesse som, ele teria outro sentido, outro sentimento. Então, a música, sim, deve ser levada em consideração na escola, dentro da educação infantil. Essa construção deve ser levada a sério, assim como todas as outras áreas. E isso tudo está previsto nos PCNs, em toda a legislação educacional, então a gente sabe o quanto isso é importante, né? É isso, menina. Alguém tem alguma pergunta, Juliana? Não. Eu só tenho que dizer que o meu também tem música, ela já apresentou o meu, então. Não esperava frente de ti, tá muito bom. Infelizmente não tem tanto tempo para poder ter tudo coisa pra falar, tem eu tenho certeza que você deve ter feito milhares de coisas com ele em sala. Tá maravilhoso, tá de parabéns. Ai, obrigada. Vamos aplaudir, gurias. Eu tenho uma palavra pra mim. Quem é que é a vez? Eu, pode ser? Eu vou dar uma coisa pra falar já. Não, vai, só a quarta. Você vai Eu a quarta. Então vamos fazer por chegada, quem estava aqui no... Obrigada.